Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos o toque de Jesus Cristo sobre a tua vida. Meu Deus, remove todo o cansaço, todo aperto no peito, toda a perturbação, tudo aquilo que aflige. Também oro, Senhor, por tudo aquilo que está drenando a força, a energia, o ânimo dessa pessoa. Nós oramos agora para que o Senhor a fortaleça, oramos para que o Senhor a capacite, oramos para que o Senhor Jesus Cristo batize no Espírito Santo agora todo aquele que ainda não é batizado no Espírito Santo e que deseja esse revestimento de poder, deseja esse toque de Deus. Toque-os, Pai, agora. Toque-os, Jesus. Toque-os. A tua palavra diz, Senhor Jesus, que quando Cornélio estava com a sua casa, com a sua família, recebendo a palavra através da vida de Pedro, o Espírito Santo veio sobre eles e todos falaram em línguas. Meu Deus, reveste com teu poder aqueles que desejam a tua palavra, aqueles que desejam uma comunhão, uma intimidade com o Espírito Santo. Toque-os, Jesus. Toque-os, Jesus, agora. Cada pessoa que está desejando esse batismo. Sim, toque-os com o teu poder. Toque-os com o teu poder, meu Pai. Toque-os com o teu poder, Espírito Santo de Deus. Toque-os, libera do teu favor, ó Deus. Amém e amém. Aleluia. O Senhor me tocou de fazer 3 dias de oração por batismo no Espírito Santo. Aí você pergunta, por que a gente não vê você orando mais em línguas? Porque a oração em línguas, ao contrário do que as pessoas pensam, é para nossa edificação pessoal. Então, se eu passar aqui os 20 e poucos minutos de oração que eu tenho, só orando em línguas, só quem vai ser edificado vai ser eu e não você. Porque a oração em línguas não é algo que eu faço para você, é algo que eu faço para mim. Então Deus dá esse dom maravilhoso para nossa edificação. A oração em línguas é para edificação pessoal. É para nossa edificação, é para que o Espírito Santo possa trabalhar no interno do nosso espírito. Eu desafio você a buscar a Deus e a buscar esse revestimento do Espírito Santo. E se você receber esse revestimento do Espírito Santo, ore em línguas diariamente, pelo menos um tempo por dia, alguns minutos por dia. Você verá o tanto de carga que vai sair da sua vida e o tanto que você vai se sentir bem, o tanto que o Espírito Santo vai ministrar na sua vida. Esse é o poder do batismo no Espírito Santo. Então, às vezes a gente pensa e pega alguns parâmetros, onde você vê alguns vídeos na internet, todo mundo falando alto e orando em línguas bem alto, bem. Isso são costumes deles. E eu entendo que às vezes as pessoas estão alegres, estão emocionadas, então eu não vou julgá-las, certo? Eu não vou julgá-las, Eu creio que cada um é cada um e responde por si. Mas eu, quando oro em línguas, eu oro baixinho, porque eu acredito, certo, que é uma oração que eu faço com Deus no secreto. Então, eu convido você a conhecer esse poder extraordinário do Espírito Santo. Não é um poder que vem de nós, a oração em línguas não é uma coisa que se imita de outra pessoa. Já contei para vocês aqui como que foi a minha experiência do batismo no Espírito Santo. Eu era um adolescente e estava ali naquele culto e um obreiro vem e impõe as mãos sobre a minha vida e quando ele coloca a mão sobre a minha cabeça eu sinto um calor, um fogo, como se um aquecedor tivesse ligando no meu rosto.
ligado no meu rosto e palavras começam a fluir da minha boca, e ali eu vou para casa orando em línguas, chego em casa, dobro meus joelhos no meu quarto e ali eu fico por mais de hora orando em línguas, maravilhado com aquele fenômeno, porque foi um fenômeno na minha vida. Eu não vim de uma família religiosa e aquilo aconteceu comigo, me marcou profundamente, e dali em diante começou a manifestação dos dons espirituais na minha vida. Dali em diante, do dia do meu batismo do Espírito Santo. Alguns dizem que o batismo do Espírito Santo não é a porta de entrada para os dons. Outros dizem que sim. Eu sou desses que acredita que sim. Que o batismo do Espírito Santo, a partir do batismo do Espírito Santo, a pessoa ela abre a porta para os dons espirituais se moverem na vida dela. Eu sei que não é assunto para agora, mas eu gostaria de compartilhar isso com você em nome de Jesus, ok? Muito bem, eu quero dar o testemunho da Fátima, que acompanha nossas orações aqui. E a Fátima escreveu assim para mim: há mais ou menos 2 anos tivemos um problema sério na minha família. E minha irmã mais velha falou com meu marido que ele precisava colocar Deus dentro da nossa casa. Um dia, navegando pela internet, apareceu a oração sua e ele parou para ouvir. A partir desse dia, ele sempre falava comigo e com nossa filha para ouvirmos também. E toda vez que começávamos a discutir ou acontecia algo com nossa filha, ele colocava a oração para todos ouvirmos. Assim, tanto ele quanto eu e minha filha começamos a ouvir as orações diariamente. E muitas bênçãos começaram a acontecer. E no dia 2 de outubro de 2025, na oração da manhã, o Senhor falou de uma pessoa que sofria com uma alergia muito forte nos braços, e eu tinha uma alergia que não curava. Minha pele era áspera e chegava a abrir feridas. Logo em seguida ele falou o meu nome. Tomei posse na mesma hora e hoje estou curada. Oh glória, em nome de Jesus. Consigo dormir em paz, pois a noite sempre era pior e muitas vezes eu não dormia. Coçava a noite toda. Agradeço a Deus pela sua vida e por Ele ter nos levado até você. Glória a Deus. Eu quero trazer uma palavra e eu creio que essa palavra que eu vou trazer hoje fecha um pouco com aquilo que eu falei. Porque às vezes as pessoas elas observam de fora, por exemplo, alguém orando em línguas, alguém na igreja, alguém buscando a fé com tanta intensidade. E para um observador que não tem a experiência ainda que a gente tem, pode pensar assim que tudo isso sabe, ele pode pensar que isso está tão distante dele. Ele pode pensar que as coisas não são bem assim. E ele pode não compreender o porquê da nossa fé, o porquê que a gente busca tanto, o porquê que a gente ora tanto, o porquê que oramos em línguas, o porquê que vamos a uma igreja. Tem pessoas que o pensamento delas é que somos religiosos e que eles não precisam dessa experiência. Eu gostaria muito que você tivesse um encontro com Deus. Gostaria que você tivesse um encontro com Deus. Porque tem coisas que a gente tenta explicar. Por exemplo, eu tenho uma escola online, que é a Academia Kindle Global, e essa semana assim foi bem difícil para mim ministrar as aulas da academia. Eu vou explicar por que foi difícil. Porque tem coisas que eu sei para mim, mas é difícil de eu explicar. E dentro do módulo que a gente está agora de treinamento profético dentro da academia, eu tinha que explicar sobre isso, sobre as revelações. E sabe, algumas coisas eu sei para mim, como eu disse. Então, eu entendo para mim. Agora, difícil é explicar para as pessoas como que elas podem também receber de Deus as direções ou as revelações e também o assunto que nós entramos. Então, eu acredito que quando falamos de Cristo, quando falamos do poder da oração, quando falamos até mesmo do próprio batismo do Espírito Santo, para algumas pessoas é algo assim muito distante e ela pensa, não, isso é para alguns, isso é talvez para fanáticos, isso é para pessoas que são mais religiosas, para pessoas que são mais sensíveis, mas isso não é para mim, nunca aconteceu comigo. Bem, se você tiver uma experiência com Deus, você vai sentir algo que talvez você não saiba explicar para as pessoas. Você vai
você vai se mover por algo que você não consegue explicar para elas. Por mais que eu diga para as pessoas que eu tenho um chamado, por mais que eu diga para as pessoas que eu recebi algo de Deus, por mais que eu diga para as pessoas que eu acredito que Deus fala, ou que eu acredito que Deus também ministra através dos sonhos, sabe, algumas pessoas só vão crer quando elas tiverem experiência. Até lá elas irão resistir à verdade, até lá elas terão barreira, até lá elas terão bloqueios, até lá elas terão dificuldades para compreender as coisas como a gente compreende. E tudo certo, porque eu entendo que é assim mesmo que as coisas são. Mas deixa eu mostrar uma coisa para você. Olha o que Jó disse, Jó capítulo 42, do verso 1 em diante. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Jó era um homem esclarecido, era um homem rico, era um homem importante, devia se sentar ao redor dos mestres, dos sábios, dos conselheiros. Ele era também um conselheiro e tinha muitos amigos, mas a vida de fé que ele tinha, a proximidade que ele tinha com Deus, não era ainda, eu posso dizer, profunda, como se tornou mais tarde. Só se tornou profunda a relação de Jó com Deus depois de ele ter passado por algumas experiências doloridas na vida e por ele também ter ouvido a voz de Deus. Então eu vejo que o que acontece com Jó, o que aconteceu com Jó, também acontece com nós. Às vezes é difícil para a gente explicar algumas experiências para as pessoas, como que elas vão crer em coisas que nós sentimos, em coisas que nós experimentamos. Eu tive experiências na minha vida que eu posso explicar para as pessoas o que aconteceu comigo, mas sempre vai ter alguém num grupo de pessoas que vai olhar para aquela experiência e vai dizer: difícil de acreditar, ou vai pensar assim: puxa, isso é tão longe do que eu estou acostumado que eu não sei se eu devo crer ou não. Bem, é por isso que eu digo, você precisa ter as suas experiências. Jesus, ele não é apenas uma figura histórica que você tem que aceitar na sua vida. Jesus é alguém que está vivo e que você precisa ter uma experiência com ele. Caso contrário, sabe, as pessoas vão estar sempre lhe puxando para a fé, elas vão estar sempre lhe puxando para ter uma experiência. Mas quando você tem uma experiência, você não é mais puxado por ninguém, porque você já sabe o caminho. Quando a Bíblia diz em João 14,6, Jesus falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida, você só conhece esse caminho de fato quando você tem uma experiência com Jesus. Caso contrário, você vai saber que caminho é, mas você não vai conhecer o caminho. Você vai poder apontar: olha, é por ali que diz o mapa. Daí alguém pergunta: tá, mas você já passou por lá? Como é que é a estrada lá? Bem, isso eu não sei, eu só sei que é por ali o caminho. Bem, há pessoas que são exatamente assim. Elas sabem que existe um caminho, mas o fato de não terem experimentado ainda, elas não conseguem vislumbrar como a gente vislumbra. Então, para alguém que está de fora, ele pode dizer: eu não acredito. Para outro, ele pode dizer: eu até acredito, mas isso não aconteceu comigo ainda, então não sei bem como é que é. É por isso que todos precisam experimentar. E a Bíblia diz que Jesus, enquanto esteve aqui nessa terra, ele manifestou sinais e maravilhas para que as pessoas viessem a crer nele, para que as pessoas viessem a entender quem ele era. E a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente, Hebreus 13:8. Então, o mesmo Jesus que operou milagres é o mesmo Jesus que quer operar um milagre na tua vida.
E se Jesus, sabe, curou pessoas, libertou vidas, transformou realidades, pegou pescadores e tornou eles homens célebres, por que Deus não pode fazer isso com você? Peça uma experiência para Deus, Ele dará essa experiência. É que nem o batismo no Espírito Santo. Algumas pessoas ficam observando e ficam pensando assim, como que isso funciona? Como que isso funciona? Você aprende a repetir palavras, seu cérebro vai pegando palavras e eu vou dizer para você que não. Daí você diz, mas e como que isso acontece? Fica difícil de te explicar. Você vai ter que experimentar, peça. Peça a Jesus, é Ele que batiza no Espírito Santo. Então peça a Jesus, Jesus me batiza no Espírito Santo, quero compreender esse negócio. Eu quero compreender isso aí, porque até agora eu não compreendo. Você precisa ter essa experiência. As pessoas não conhecem a nossa dedicação, elas não conhecem a nossa fidelidade. Elas pegam, muitas vezes, informações daquilo que elas veem. E se você pegar informações daquilo que você vê, muitas vezes as informações vão ser distorcidas. Se você pegar informações daquilo que você vê, às vezes você pode pensar que aquilo é um padrão e às vezes aquele não é o padrão de Deus, é o padrão que o homem criou, não é o padrão de Deus. Então, se você tiver a sua própria experiência, você vai aprender a distinguir entre o que é de Deus para você e o que não é de Deus para você. Algumas pessoas dizem, eu não quero isso para mim, porque elas veem certas coisas e elas dizem, eu não quero isso para mim. Sabe por que você não quer aquilo para você? Porque aquilo não é para você. Deus tem uma experiência própria para você. Deus tem um toque que vai mudar a sua vida. E eu creio nisso. Eu creio que a fé ela vem por ouvir, a Bíblia diz, e ouvir a palavra de Deus. Então, o fato de você estar aqui é que Deus já despertou a fé em você. Agora, a experiência, ela vai levar você não apenas para o caminho da fé, ela vai levar você ao caminho do sobrenatural de Deus e ao caminho do discernimento espiritual, que todos nós precisamos. Caso contrário, sabe, qualquer teoria, qualquer informação, qualquer mentalidade, qualquer filosofia acaba criando um padrão em nós. E a gente pensa que Deus é aquilo, a gente pensa que a fé é aquilo, a gente pensa que a religião é aquilo. E se você tiver a experiência com Deus, você vai mudar a sua perspectiva. Inclusive, amanhã, quando eu estarei ministrando em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, eu irei falar um pouco sobre isso. Amanhã eu vou ministrar pela manhã em Porto Alegre. Às 9 da manhã eu vou falar sobre mudança de mentalidade. E à noite eu vou falar às 20 horas em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, na rua Carlos Ur, número 935. Eu vou falar uma coisa lá, sabe, a respeito de Elias. Elias na caverna, as conversas na caverna. Que você vai ver que Elias conhecia muito de Deus, mas ele só conheceu Deus mesmo. Só teve uma experiência com Deus que mudou a sua perspectiva dentro da caverna. Sabe, tem coisas que você precisa passar para mudar a sua perspectiva. Tem coisas que você precisa passar para mudar a sua perspectiva. Eu vejo muitas vezes as pessoas criticando, sabe, a interpretação de sonhos, mas eu tive uma experiência que salvou a vida da minha filha. Eu tive uma experiência que salvou a vida da minha filha. E quando você tem uma experiência, sabe, qualquer teoria, qualquer tipo de teoria cai por terra. Ainda mais, sabe, que tem coisas que às vezes as pessoas interpretam pela sua própria perspectiva e não pela perspectiva, às vezes, do Espírito Santo de Deus. Então nós temos que entender isso, são coisas totalmente diferentes. Eu creio no batismo no Espírito Santo, aí tem outro que não acredita, aí ele diz, não, eu provo aqui que não tem mais, mas eu experimentei e creio pela palavra que tem sim. Então é uma questão, sabe, nem sempre a experiência e a perspectiva, quando elas estão, a experiência e a expectativa estão no mesmo lado, aí você abre seus olhos. Mas quando você tem apenas, sabe, a visão de algo que você acredita e você não teve a experiência, a sua perspectiva vai ser uma.
Então eu acredito nisso, temos que passar por experiências. Amém? Experiências com Deus mudam a nossa vida. Glória a Deus. Deixa essa palavra no teu coração. Quero agora declarar o Salmo 91. Salmo 91. E quero pedir a cada pessoa que está aqui que compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Quero falar também rapidamente dos meus livros, certo? Esse aqui é o Café com Jesus 1 e esse aqui é o Café com Jesus 2. Deixa eu mostrar aqui para você. Olha só. Aqui, nesse espaço em branco, você faz a sua oração. Aqui o versículo bíblico, a oração para você fazer comigo. E aqui, direções que vão abençoar a tua vida, certo? Direções que vão trazer muita luz, muita clareza para você. Eu espero que esses 2 livros possam ajudar você até antes de dormir, quando você acordar pela manhã, você tomar um cafezinho com Jesus, tá? Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius07.com.br. E esse aqui é o meu livro Sonhos, tá? Eu creio que Deus fala conosco também através dos sonhos. E você pode adquirir o nosso livro através do nosso site www.vinicius07.com.br. E amanhã estarei 9 da manhã em Porto Alegre. Na verdade, estou indo agora à tardinha para Porto Alegre. E à noite estarei em Santa Maria, Rio Grande do Sul, na rua Carlos Ur, número 935. Certo? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91, que diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Já compartilhou essa oração? Em alguns celulares tem o botão compartilhar, em outros tem uma setinha assim, né? Uma setinha, daí você clica na setinha para compartilhar, e outros tem um botãozinho bem em cima assim. Aí você clica ali e bota compartilhar. É bem fácil, gente, tá? Então, depois da oração, se você puder mandar para os grupos, para as famílias, para os amigos, faça isso em nome de Jesus, ok? Vamos orar? E hoje tivemos programa na Rede TV às 10 horas da manhã em Rede Nacional, certo? Estamos aí em oração para que Deus continue nos abençoando, para que a gente consiga ser fiel a esses compromissos, a essa responsabilidade que a gente tem, que é o programa de televisão. Estou há mais de 3 anos na televisão, estou há 3 anos na Rede TV, fiquei 2 anos na Band, nunca atrasamos nenhum pagamento, dando um bom testemunho, servindo a Cristo, e sou grato a Deus por todas as pessoas que estão junto comigo nessa missão, né, de levar a palavra a muitos lugares. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E também orem por mim para que Deus continue me abençoando também, para que eu tenha saúde e também recursos para continuar mantendo tudo isso que o Senhor colocou nas nossas mãos e no nosso caminho. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, visita a vida de cada pessoa que está orando agora junto comigo. Doce e amado Espírito Santo, que a Tua presença nos envolva aqui, essa noite. Nós queremos ser envolvidos pela presença do Senhor. No nome de Jesus Cristo, queremos ser envolvidos pela Tua presença, pela Tua doce, poderosa presença. Senhor Jesus Cristo, toca agora
com teu poder, na vida de todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que ele seja curado, para que ela seja curada. Que um milagre de Deus toque na vida dessa pessoa agora. Toque-os, Jesus, com o teu poder, toque-os com a tua graça e toque-os com o teu favor. Também oramos, Jesus, para que o Senhor batize no Espírito Santo agora todo aquele que está buscando o Senhor. Todo aquele que está buscando o Senhor aqui nessa oração, toque-os, Jesus. Que o batismo do Espírito Santo venha sobre eles e que eles passem a falar em novas línguas. Senhor, toque-os com o teu poder agora. Toque-os com a tua graça, Jesus. Toque-os com o teu favor, Espírito Santo de Deus, eu te peço. Toque-os, Jesus. Toque-os agora. Toque-os, Espírito Santo. Encha-os da tua presença. Que a glória de Deus encha esse lugar. Que essa pessoa seja envolvida pela presença do Senhor. Toque a Jesus agora. Toque-a e que ela tenha essa experiência com o Senhor. Aquele pai que tem dúvidas, aquele que é incredulidade, aquele que as batalhas na mente vêm, que são fortalezas. Meu Deus, dá uma experiência para essa pessoa. Dá uma experiência sobrenatural. Toque-o com o teu poder, Jesus. Libera sinais e maravilhas aqui nessa oração. No nome de Jesus, receba batismo do Espírito Santo. Receba batismo de poder que só Jesus Cristo tem para dar. No nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração e mande também seu testemunho para nós. Se você foi batizado no Espírito Santo, se uma cura aconteceu, Jesus está vivo, nossa fé está nele. Amém? Que Deus te abençoe. Até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser. Um abraço a todos. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Senhor Jesus Cristo, toque-os com o teu poder agora. Oramos também por batismo no Espírito Santo, para que aqueles que não são batizados no Espírito Santo recebam essa graça maravilhosa, sejam cheios do poder de Deus. No nome de Jesus nós oramos, para que cada pessoa que está aqui nessa oração seja batizada no Espírito Santo, seja tocada pelo poder de Deus agora. Toque-os, ó Deus, com o teu poder. Toque-os, ó Deus, com o teu favor. No nome de Jesus Cristo, eu peço a ti, ó Pai, eu peço que a tua mão de poder esteja sobre essa pessoa. Toque-a, Pai, agora. Oro também por aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado, no nome de Jesus. Aquele que está sem forças, aquele que está sem ânimo, aquele que tem lutado, Pai, contra muitos adversários e que está desgastado, que agora receba uma força do alto, receba a força que vem de Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu apresento a vida dessa pessoa a Ti e eu peço o Teu milagre, eu peço a Tua intervenção. Toque com o Teu poder, Senhor, toque com a Tua graça, toque, doce e amado Espírito Santo agora. Cada pessoa que está aqui, seja tocada pelo Teu poder, seja tocada pela Tua graça. Sim, Jesus, envolve-a com o Teu poder, envolve-a com a Tua graça agora. Em o nome de Jesus, eu abençoo tua vida e abençoo a tua família. Aleluia. Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa. Deus abençoe a tua família. É com prazer que estamos aqui nessa oração da noite. Estamos orando por batismo no Espírito Santo. E estamos nesses 3 dias orando por isso, buscando a presença de Deus. A Bíblia diz uma coisa: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus estabeleceu como promessa: se você buscar, você vai encontrar. E nós estamos buscando a Ele. Tem muita gente que me pede oração, buscando o batismo do Espírito Santo, e nós estamos orando por isso, para que o Senhor toque. No nome de Jesus. Escreve aqui nos comentários: o Espírito Santo já está me tocando. E você pode ser batizado no Espírito Santo não só aqui durante a oração,
mas você pode ser batizado no Espírito Santo quando estiver deitado na sua cama, acordando pela manhã. Você pode ser batizado no Espírito Santo até andando na rua, Deus te encher dentro do seu carro. Deixa eu contar para vocês como que foi a minha experiência. Eu era novo convertido e fui a um culto normal da semana na igreja, não foi nem culto de domingo, um culto de semana. E quando chegou no final do culto, o pastor chamou todos para virem à frente e ele disse: hoje nós vamos orar por batismo no Espírito Santo. E daí saiu aquele monte de obreiro de cima do altar. Me converti numa igreja bem tradicional. E aqueles obreiros saíram do altar e começaram a impor as mãos e assim como as pessoas que estavam ali, eu comecei a buscar Deus e comecei a orar: Senhor, me toca, Senhor, me toca. Quando aquele obreiro colocou a mão sobre a minha cabeça, eu senti um fogo de Deus, senti um calor, sabe? É como se alguém tivesse ligado uma estufa na minha cara. Eu senti um calor e de repente comecei a falar em línguas estranhas. Foi algo sobrenatural que aconteceu comigo. Aí eu fui para casa naquele dia e entrei no meu quarto e fiquei ali por um bom tempo orando em línguas estranhas. E quando você recebe o batismo no Espírito Santo, você recebe um dom, que é o dom de línguas. E você pode ativar esse dom quando você quiser. Você pode estar dirigindo, orando em línguas. Você pode estar numa caminhada, orando em línguas. Você não precisa orar alto, gritar, sabe? Eu digo, as pessoas são livres. Se querem gritar, que gritem. Se querem falar alto, que falem. Mas eu falo bem baixo, sabe? Para não incomodar ninguém, porque é uma edificação minha. É uma edificação própria. A Bíblia diz lá em Judas, verso 20. Então eu oro, choramandará, calarabaxê, oramandará, show. Eu não falo alto, sabe? Se eu estou num culto, se eu estou em casa, eu não acordo meus filhos quando eu começo a orar. Não, eu falo baixinho, eu oro baixinho, sabe? Porque Deus não é surdo. Vamos começar por aí. E segundo, é tudo com ordem e decência. Então, eu acredito muito na edificação pessoal e acredito que nós podemos orar dessa maneira. E se você não é batizado no Espírito Santo, deveria buscar o batismo, mesmo que você não seja batizado nas águas, certo? Cornélio, como eu disse na oração da manhã, também não era batizado nas águas e ele foi cheio do Espírito Santo, toda a família foi cheia do Espírito Santo. Então, para você ser batizado no Espírito Santo, independente de você ser batizado nas águas, basta você buscar o Senhor com todo o desejo do teu coração. Amém? É isso que nós estamos fazendo. Eu quero ver aí a tua busca. Quero ver a tua busca aí no sábado de manhã, no domingo de manhã, junto comigo aqui. Quero ver você buscando aí essa presença. E você que já é batizado no Espírito Santo, você vai buscar um renovo de Deus. Que o Senhor venha sobre ti, que o Senhor te encha. É um tempo de busca. É como se fosse uma vigília, só que uma vigília, sabe, online. Uma vigília que nós estamos nos conectando com Deus e certamente Deus está operando. Bem, eu quero hoje falar sobre Provérbios 10, 26, que diz assim: como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. Deus nos levanta dos fracassos, mas não das desculpas. Eu vou repetir isso. Deus nos levanta dos fracassos, mas não das desculpas. Tem muita gente botando desculpa para não fazer as coisas. Isso é preguiça. Isso é um pecado. A Bíblia diz que assim como o vinagre para os dentes, ou seja, é péssimo para os dentes o vinagre, a Bíblia diz que o preguiçoso para quem ele trabalha, ou no lugar que ele estiver, ele não vai fazer bem. Por quê? Porque ele não está cumprindo o propósito dele, de vida. Ele não está cumprindo o que Deus determinou para ele. Seja de ser o provedor do lar, seja de ser um bom voluntário num lugar, seja de ser um bom funcionário, um bom colaborador numa empresa. Ele não vai fazer bem para aquele lugar. Por quê? Porque a preguiça é um pecado, é um destruidor de destinos. A preguiça é um destruidor de destinos. E é como eu falei aqui para vocês, Deus nos levanta dos fracassos, mas não das desculpas.
Então você tem que entender que a preguiça, ela pode arruinar até as promessas que temos para nossas vidas. E aqui diz esse texto que quando usamos uma pessoa preguiçosa, é como fumaça nos olhos e vinagre nos dentes. Ou seja, é uma péssima ideia escolher uma pessoa preguiçosa para ajudar você. É uma péssima ideia. A Bíblia que diz que é uma péssima ideia. Então, a pessoa preguiçosa, mesmo que ela tenha muitas promessas de Deus na vida dela, mas se ela não for o tipo de pessoa que trabalha, o tipo de pessoa que se dedica, o tipo de pessoa que acorda cedo, como que Deus vai abençoar? Existem promessas que Deus dá para uma pessoa, mas ela tem que acordar cedo, ela tem que ser disciplinada, ela tem que ter responsabilidade, ela vai ter que transpirar, ou seja, vai ter que fazer a parte dela para Deus abençoar. Deus não pode abençoar uma pessoa que não é dedicada ao seu propósito. Toda pessoa tem que ser dedicada ao seu propósito. Então, a preguiça é um dos piores pecados, porque pode impedi-lo de alcançar algo, ou você pode perder até o que já conquistou, por causa da preguiça. Sabe aquela pessoa que tem preguiça de fazer as coisas? Ela tem preguiça, sabe, de cuidar até do que é dela. Ela não cuida nem do que é dela. Porque para ela tudo é trabalhoso, tudo é muito difícil, tudo não dá. Ela vai perder o que ela tem se ela permanecer dando desculpas. O preguiçoso se torna mestre em dar desculpas. E se nós queremos viver o que Deus tem para nós, nós precisamos parar de dar desculpas. Senhor, eu não posso te servir porque estou cuidando da minha mãe. Senhor, eu não posso ir trabalhar, sabe? E às vezes não é que a pessoa tem um problema, às vezes ela não tem problema, é que ela acha que ela tem. E daí ela fica naquela situação. Então nós devemos ter cuidado. A preguiça, ela está destruindo o teu futuro, destruindo o que Deus tem para você. Diz que por causa da preguiça, o telhado da casa desaba. E se nada for feito, a casa inteira desmorona. A preguiça destrói um lar. A preguiça destrói um casamento. A preguiça pode impedir todas as promessas que Deus tem na sua vida. Então não deixe a preguiça tomar conta. Daí você diz assim, não, mas eu estou desanimado, aconteceu algumas coisas comigo, eu não consigo ter ânimo para as coisas, eu perdi as forças. Então você vai ter que pedir ajuda para Deus, porque você não pode estar nesse estado. Sabe por quê? Porque Deus te criou para mais. A preguiça pode roubar de você o que Deus tem para a sua vida. Você vai permitir com que isso aconteça? Você vai permitir que alguém roube o que Deus te deu? É assim? Não, mas é que meu sócio me traiu, roubou meu dinheiro, eu agora não tenho mais, sabe, vontade de nada. Larga mão desse desânimo, dessa preguiça que você está nesse momento e seja forte e corajoso, como a Bíblia diz. Vá atrás, vá recuperar o que você perdeu. Não aceite a derrota, não aceite viver dessa maneira, porque Deus tem o melhor para as nossas vidas. Eu descobri que existe algo tão perigoso quanto, ou até mais do que a preguiça, que é de dar desculpas. As desculpas. Eu não faço isso por causa daquilo. Eu não faço isso por causa daquele outro. Deus pode te livrar do fracasso, mas é improvável que Ele te livre de uma desculpa. Uma desculpa é a coisa mais sutil que alguém pode dizer para justificar coisas que não está fazendo direito. Então você pode dar muitas desculpas, mas isso não é justificável. Você pode falar, sabe, que é o tempo, você pode falar que é isso, que é aquilo, que é o outro. Você pode falar o que você quiser. As desculpas, elas não têm o livramento de Deus. Você fica dando desculpa, certo? Como eu disse, Deus te livra de um fracasso, mas não te livra das desculpas. É por isso que é tão importante nós pararmos de mentir para nós mesmos. Sabe, eu vejo pessoas
que não concluem seus estudos, que não dão sequência à empresa que começaram, e eles estão sempre achando um culpado. Sempre tem alguém que é culpado da situação deles. Então, sabe, pessoas que são assim, elas começam até a invejar e atacar os outros, em vez delas mesmas produzirem. Nós não podemos justificar o nosso fracasso a todo momento. Nós temos que abrir mão das nossas desculpas para viver o que Deus tem para a nossa vida. Eu gosto muito de um texto que é Romanos 1:20, que diz: pois desde a criação do mundo Deus criou as coisas que se veem claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas. O que a Bíblia diz aqui é que Deus criou as coisas com clareza. Elas podem ser vistas. O que Deus faz são claros. O que faz a justificativa? O que faz a pessoa se desculpar? O que faz uma pessoa se desculpar, sabe, é ocultar algo que ela não quer mostrar. Então ela dá desculpas. Então ela nunca é a culpada. A culpada é os outros. A culpada é o governo, a culpada é o pastor da igreja, o culpado é o que deixou de pagar ela, o culpado é a família dela que não apoia ela, o culpado é o pai que abandonou. Sempre tem um culpado, mas, sabe, a pessoa nunca olha para si. Ela nunca olha para ela mesma, ela nunca vê que ela é quem está errada. Por isso nós precisamos mudar a forma como nós estamos nos posicionando, a forma como nós estamos falando, a forma como nós estamos justificando. São desculpas. Se tudo que Deus faz é claro, por que a pessoa não é clara, até mesmo com ela mesma? Sabe, eu estou nessa situação por minha culpa, porque eu deixei esse vício tomar conta de mim, eu deixei essa situação, sabe, me governar e acabei largando tudo. E agora eu tenho preguiça para retornar. Eu quero dizer uma coisa para você, pare de dar justificativas e Deus vai te honrar. A primeira desculpa que devemos remover das nossas vidas é a desculpa, sabe, que se dá, uma desculpa esfarrapada. Da onde eu vim, sabe, da família que eu vim. Você pode ter vindo de uma família extremamente humilde, simples. Isso não justifica, sabe, o fato de você não querer mais na sua vida. Você tem que parar de dar justificativas do porquê que você parou, o porquê que você desanimou. Você tem que parar de dar essas justificativas. Gideão, no capítulo 6, verso 15, em Juízes, ele diz assim: Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés, eu sou o menor da minha família. Por que nós pensamos isso? Que o fato de termos nascido numa família humilde, né? E justificamos agora o fato de não empreendermos, justificamos o fato de não queremos crescer, de não queremos mais, porque ficamos condicionados a uma situação lá do passado. Ei, ninguém escolhe aonde nasce, mas todos nós podemos escolher que fim nós iremos ter e que fim nós podemos dar, sabe, para a nossa própria vida, para o destino que Deus tem para a nossa vida. Então, devemos parar de dar justificativas. Deus não levanta alguém das desculpas. Eu quero deixar isso bem gravado, por isso que eu repeti várias vezes. Deus não levanta alguém das desculpas. Enquanto você não for 100% claro e sincero com Deus e reconhecer que a falha foi sua, você não pode, sabe, ser ajudado pelo Todo-Poderoso. E a segunda coisa, não use sua situação econômica ou familiar como a principal desculpa para não fazer as coisas. Alguns deixam de fazer faculdade porque dizem: a família que eu vim é uma família muito simples. Ei, mas hoje tem bolsa de estudo. Hoje tem bolsa de estudo. Hoje tem várias oportunidades, certo? Que as pessoas podem ter. Você não deve desistir dos seus sonhos porque, sabe, por causa da sua situação econômica difícil, você não pode desistir dos projetos de Deus na tua vida, porque as coisas estão difíceis ou porque as coisas estão travadas. Não, você tem que seguir em frente,
Porque sempre vai ter desafio em nossa vida, sempre vai ter problemas em nosso caminho, e nós vamos ter que abrir mão da preguiça, das justificativas para romper e para avançar. Então, não dê desculpas, faça o que precisa ser feito e Deus vai te honrar. Eu deixo essa palavra no teu coração, uma palavra um tanto forte, mas ao mesmo tempo muito poderosa, porque se Deus tem promessa para mim e para você, nós precisamos, apropriar 100% dessas promessas. Nós não podemos nos render, nós não podemos desistir, nós devemos nos apropriar e ainda que, às vezes a gente justifica algumas decisões da vida da gente, de não querer se envolver com determinada coisa, e começamos a justificar. Olhamos tanto para as dificuldades e não olhamos para o Deus que está conosco. Deus está conosco. Pare de olhar para as dificuldades, se conecte a Deus, se conecte ao propósito de Deus e você verá o agir do Senhor na sua vida. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 agora. Quero falar rapidamente também dos nossos devocionais. Esse aqui é o Café com Jesus 2, Café com Jesus 1. Nossos livros estão já em todo o Brasil. Ontem eu recebi fotos de pessoas que encontraram nossos livros no aeroporto, encontraram nossos livros em várias livrarias e glória a Deus por isso. Olha só, aqui você encontra um versículo bíblico, uma oração para você fazer comigo, direções para o teu dia, e aqui embaixo você vai fazer a tua própria oração. Você vai escrever ela a punho, certo? Os dois livros juntos têm mais de 700 orações, que você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius07.com.br. E também eu tenho esse livro aqui, que é o livro Sonhos. Deus fala conosco também através dos sonhos. E se você quer conhecer um pouco mais sobre isso, está lá no nosso site. Adquira, nós vamos enviar para você de qualquer parte do Brasil. Nós estamos hoje enviando livros e também há em muitas livrarias, no aeroporto de Congonhas ali. Geralmente nossos livros também estão por ali, é só você procurar que você encontra, ok? Muito bem. E se você não é aluno da Academia Kingdom Global, que é uma escola online que eu tenho, eu convido você a se tornar nosso aluno. Segunda, terça e quarta eu estou nessa escola online que tem abençoado a vida de milhares de pessoas no Brasil e fora do Brasil. Quer ser nosso aluno, quer crescer espiritualmente? Vá até o meu site e ali se torne nosso aluno. Domingo agora estarei em Porto Alegre, às 9 horas da manhã, na Igreja Manancial da Graça, junto com o pastor Samuel Felipe. Vou transmitir o culto de lá, vai ser maravilhoso. Também vou rever os nossos irmãos da Grande Porto Alegre. E à noite eu estarei em Santa Maria, Rio Grande do Sul, na rua Carlos Ur, número 935. Vai ser maravilhoso, vai ser uma grande bênção. Rua Carlos Ur, número 935. Você é nosso convidado, 20 horas. Eu estarei no culto ministrando. Vai ser bênção em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Salmos 91. Salmos 91, quero declarar do 1 em diante, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Enquanto eu declaro aqui, compartilhe essa oração. Manda para alguém. Alguém precisa ouvir essa palavra, alguém precisa sair, da zona de conforto. Deus quer movimentar pessoas que têm potencial. E essa mensagem não veio para julgar você, ela veio para lhe levantar. Certo? Deus livra o homem dos fracassos, mas não das desculpas. Essa é a palavra. Talvez você diga, puxa, falou comigo. Glória a Deus. Glória a Deus, porque foi o Senhor que ministrou essa palavra no meu coração. Verso 2 diz assim: direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos,
para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar agora, certo? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar aí, amanhã. Nós vamos continuar aqui nessa busca pelo Espírito Santo. Amanhã às 6 horas da manhã. Também quero pedir que os irmãos orem. Amanhã temos programa de televisão na Rede TV às 10 horas da manhã em rede nacional. Ore por nós para que esse programa possa abençoar a vida de muitas pessoas em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, visita agora a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. Toque-a com teu poder, ó Deus, e toque-a com a tua graça. Eu oro, meu Pai, para que o Senhor, a sua presença, encha a vida dessa pessoa agora. Senhor Jesus, nós oramos por batismo no Espírito Santo. Sim, oramos por batismo no Espírito Santo. Toque-os, Jesus, e batiza eles. Choramandará, choramandará. Toque-os com o teu poder, ó Deus. Toque-os com a tua graça. Encha-os da tua presença agora. Jesus, a tua palavra diz que é o Senhor quem batiza no Espírito Santo. Batiza essa pessoa agora no Espírito Santo, encha-a de poder, que ela tenha uma experiência com Jesus Cristo agora. Toque-a, Senhor, toque-a com a tua graça. Oro também por todo aquele que está doente, fisicamente e emocionalmente, para que seja curado totalmente. E apresento diante de ti todos os pedidos de oração. Uma mãe que ora pelo filho, uma esposa orando por um marido orando pela esposa, orando pelos filhos. Meu Deus, eu oro para que essa casa seja visitada pela presença de Deus. Leva embora a ansiedade, leva embora todas as preocupações, perturbações, aflições e que venha um tempo de paz, um tempo de alegria, um tempo de descanso, no nome de Jesus Cristo. E profetizo que essa casa está sendo cheia do poder de Deus, que todos terão uma experiência com Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder e que Deus te abençoe. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos um toque poderoso de Deus na tua vida, na tua família, em todos próximos a ti. No nome de Jesus, que o toque de Deus venha sobre ti. Toque-os, Jesus, com o teu poder. Remova a enfermidade, remova a opressão espiritual, remova o cansaço, traga cura emocional total e completa a essa pessoa. Eu oro por aqueles, Pai, que sofreram traumas, que enfrentaram dias difíceis, para que o alívio do Senhor venha a essa pessoa. Toque-os, Jesus, com o teu poder. Toque-os com cura, toque-os com milagre. Toque-os, ó Deus, toque-os. Eu te peço, Pai, no nome de Jesus, toque-os. E nós colocamos tudo nas tuas mãos, a nossa família, as decisões, os projetos, nossos sonhos e também o nosso destino. E pedimos ao doce e amado Espírito Santo, nos conduza. Pedimos a condução do Espírito Santo. Abra os nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus e para discernir os teus caminhos. Oramos em o nome de Jesus Cristo, invocamos a presença de Jesus aqui nessa oração. E pedimos, ó Deus, céus abertos sobre nós e sobre a nossa casa. Amém e amém. Que o Senhor te toque de uma forma especial, ainda hoje, em nome de Jesus. Ninguém pode impedir o que Deus tem para a sua vida. Nada nesse mundo, nem o inferno inteiro, pode impedir o que Deus tem para a tua vida.
Declare aqui nos comentários: nada nem ninguém vai impedir o que Deus tem para a minha vida. O que Ele tem reservado para você já tem seu nome. Então creia, ninguém vai roubar o que é seu, ninguém vai tirar o que é seu em nome de Jesus. Amém? E você que está entrando aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal, vamos caminhar juntos. Quero pedir também que você compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. A partir de amanhã, nós vamos fazer uma campanha aqui de 3 dias, orando por batismo no Espírito Santo. Quem batiza é Jesus, mas nós estaremos orando aqui para você que busca o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é uma coisa, o batismo nas águas é outro, certo? Nós vamos orar por batismo do Espírito Santo. Quem batiza no Espírito Santo é Jesus. Quero, inclusive, amanhã pela manhã, contar na oração das 6 da manhã como que foi o meu batismo no Espírito Santo. Eu tinha 14 anos de idade, estava na igreja. Como que foi isso? Amanhã pela manhã eu vou compartilhar com vocês um pouco sobre isso. Quero dar um testemunho, o testemunho da Jéssica. A Jéssica acompanha nossas orações aqui e ela respondeu assim: quero compartilhar um grande milagre. Eu estava ajudando uma amiga em oração, li a Bíblia com ela. Ela esteve na UTI várias vezes, teve paradas cardíacas e ainda enfrentou uma gestação de gêmeos de altíssimo risco. Mas em meio a tantas lutas, conseguiu ter os bebês. Depois descobriram 4 nódulos na tireoide dela, um deles maligno. Ela ficou dias sedada, sem acordar, e eu continuei orando, até que um dia, do nada, acordei com ela me ligando. Glorifiquei a Deus na hora. Eu mandava as orações para ela assistir. No dia seguinte, recebi a mensagem de que o nódulo que precisava de cirurgia sumiu. O nódulo maior, que era maligno, simplesmente desapareceu. Os outros eram pequenos e não precisam de cirurgia, apenas acompanhamento. Hoje ela está em casa, melhorando, e eu creio na cura total e completa dela. Testemunho porque Deus é fiel, Deus cura, Deus responde oração e Deus ainda faz milagres. Que Deus continue abençoando você em todas as áreas da sua vida. Através das orações, consegui vencer muitas coisas e ajudar outras pessoas. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Que bênção, Jéssica. Deus é fiel. Ele opera milagres. Jesus cura. A nossa fé está nele. Não coloque a fé em mim, coloque a fé em Jesus. Ele cura, ele opera milagres. Nossa fé está nele, ele salva, ele tem todo o poder. E você que me acompanha aqui nas orações, eu quero pedir para você compartilhar. O botão compartilhar é só você procurar aí e em alguns está uma setinha. Tem uma setinha aí, clica na setinha ou um botãozinho, às vezes como se fosse um ponto final. Você clica ali e você consegue compartilhar a oração, mandar para amigos, mandar para parentes, compartilhar o que Deus está fazendo. O que Jesus faz tem que ser mostrado para as pessoas. Elas precisam ver que Deus é real e que Ele opera milagres. Amém? Muito bem. A palavra que o Senhor me deu é o que fazer em tempos de crise. Em Gênesis 26, do verso 2 ao 6, olha o que está escrito aqui. E se você está passando por alguma crise, eu preciso da sua atenção. Porque essa palavra pode ser como uma luva para você. Gênesis capítulo 26. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Fique nessa terra por algum tempo, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e aos seus descendentes darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras. Por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão ouviu a minha voz e guardou os meus preceitos, os meus mandamentos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim, Isaque ficou em Gerar. Isaque era filho do grande patriarca Abraão, conhecido na Bíblia como o pai da fé. E ele teve um encontro com Deus e o Senhor disse para ele não descer ao Egito. A ordem foi clara: não desça ao Egito. Nós temos que obedecer a Deus,
quando Deus diz, não faça esse negócio, quando Deus diz, não anda com aquela pessoa, não saia daqui. As pessoas, elas primeiro decidem e depois consultam a Deus. E daí, quando a coisa vira, eles lembram de Deus e dizem, Deus, por que tu não me ajudou? Você não perguntou, você foi fazendo, você foi tomando as decisões, você não colocou nada diante do Senhor. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui nessa passagem, que a Bíblia diz que Deus abençoou muito a Isaac, ele prosperou, ele ficou riquíssimo. Deus relembra a obediência de Abraão como uma expressão de fé. Então eu vejo que Isaac, muito do que acontecia com ele, não era por causa dele somente, era por causa do pai dele. Por causa da obediência do pai dele, da renúncia do pai dele. Então, uma observação para quem gosta aí de brincar com Deus. Não tente substituir a obediência por nada. Absolutamente nada. Obedecer é melhor do que sacrificar. Primeiro, obedeça. Não quebre direções que Deus te dá. Mesmo que você ache mais vantagem em determinada coisa que apareceu para você, se Deus tirou a tua paz, não vá adiante. Não prossiga com isso. A obediência ativa bênçãos geracionais. Se eu obedecer a Deus, meus filhos serão abençoados. Os filhos dos meus filhos serão abençoados. Então, Isaac estava ainda sobre o manto de obediência de Abraão. Teus filhos têm que estarem sobre o teu manto de obediência. A tua obediência a Deus vai proteger os teus filhos. Todo pai, toda mãe enfrenta fases com os filhos. Tem a fase da infância, depois a fase da adolescência, depois a fase da maioridade, depois a fase que casam, que vão embora. E em todas essas fases, o que deve guardar a vida dos teus filhos, porque tem fases que não são muito fáceis, eu sei, eu sou pai, e algumas coisas são desafiadoras, certo? Mas o que vai cobrir a vida dos nossos filhos, é a nossa vida de obediência, é a nossa vida de entrega a Deus. Então, mesmo que eles não temam a Deus hoje, mas você é alguém que teme, você é alguém que obedece a Deus, então teus filhos vão estar cobertos pelo manto de obediência que você carrega. A segunda coisa que eu vejo aqui, que a obediência ativa de Isaac, assim como a de Abraão, trouxe uma série de ações. Como assim uma série de ações? Obedecer a Deus vai levar você a ter posicionamentos. Obedecer a Deus vai fazer você ter ações. E essas ações, elas precisam ser praticadas por nós e não por outros. O que Isaac fez em Gerar? Primeiro, ele semeou na terra naquele ano. Não no próximo ano, naquele ano ele já semeou. Ele não deixou para depois, ele não postergou. Naquele ano ele já semeou, porque ele estava em obediência. Nós temos que ser prontos para obedecer. Eu não posso, ir deixando de lado algo que Deus está falando comigo. Eu preciso começar a obedecer imediatamente. Há ações que devem ser feitas no tempo certo, sem adiamento, sem postergação, sem negligência. Ele semeou naquela terra e naquele ano ele colheu 100 vezes mais. Gênesis 26, 12. Isaac semeou naquela terra e colheu 100 vezes mais. E diz ali, e o Senhor o abençoou. É isso que eu quero na minha vida. Que o Senhor me abençoe. Eu quero que o Senhor me abençoe. Então eu não quero desobedecer Ele. Algumas coisas que Deus pede para nós vai exigir muito da disciplina, vai exigir nossos recursos, vai exigir nossa
nossa dedicação, nosso tempo, certo? Mas quando Deus coloca algo no seu caminho, é melhor você obedecer. Isaac semeou porque o Senhor estava abençoando ele. E é isso que eu quero que o Senhor me abençoe. Então, mesmo que você esteja confortável no lugar, mesmo que você esteja estabilizado em um lugar, saiba que para Deus te abençoar, você precisa estar caminhando com Ele. E se você está caminhando com Ele, Ele vai te abençoar. Escreve aqui nos comentários. Eu quero essa bênção? Escreve aí. Eu quero essa bênção na minha vida. Declare aí nos comentários. Eu quero essa bênção na minha vida. E o terceiro lugar, Deus abençoou Isaac. Esta bênção é o que faz a diferença entre ter riquezas abençoadas e riquezas sem bênçãos. Tem gente que consegue adquirir riqueza, mas sem a bênção de Deus. E a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece, mas não traz dores. Agora, toda riqueza sem a bênção de Deus vai trazer dor de cabeça, vai trazer preocupação, vai trazer insegurança, vai trazer problemas dentro do lar que a pessoa nem imagina. Eu quero falar aqueles que são bem financeiramente, que estão me escutando agora, que têm sucesso, que têm influência. Você pode ter muitas coisas, mas a Bíblia diz para você não confiar nas suas coisas. A Bíblia diz para você não confiar nas suas riquezas. A Bíblia diz para você não confiar na sua capacidade. Você precisa da bênção do Senhor sobre a tua vida. A bênção do Senhor sobre essa riqueza. Sem a bênção do Senhor, você não consegue assegurar tudo aquilo que está ligado a você. Só quem segura a nossa vida, segura nossos filhos, nossos projetos, a nossa vida é o Senhor. Então, busque a bênção do Senhor. Você pode ser uma pessoa, sabe, que está ganhando o mundo, mas está perdendo a alma, está perdendo a família, está perdendo o casamento, está perdendo, sabe, os seus princípios. Você precisa da bênção do Senhor na sua vida. E a quarta coisa que eu vejo na vida de Isaac, os detratores de Isaac reconheceram a prosperidade dele. Isaac chegou a gerar, mas não foi bem recebido, nem acolhido pela comunidade. Os habitantes locais encaravam com suspeita e rejeição Isaac, mas ele permaneceu firme. Eu e você, mesmo que temos gente contra nós, que não gosta de nós, que nos ataca, que mente, que difama, devemos permanecer firmes, porque a bênção do Senhor na nossa vida prevalecerá. A presença de Deus na nossa vida permanecerá. Permanecerá. Então essa é a certeza que nós temos e devemos caminhar por essa palavra, devemos caminhar por essa direção no nome de Jesus Cristo. Amém? Assim cremos, assim caminhamos debaixo da palavra do Senhor. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero também falar rapidamente para você dos nossos livros, certo? Esses aqui são os meus devocionais, Café com Jesus 1 e Café com Jesus 2. Os dois juntos dá mais de 700 orações. Olha só, o versículo bíblico, a oração para você fazer comigo. Aqui as direções para o teu dia. E aqui embaixo você vai fazer uma oração a seu próprio punho. Você vai pegar uma caneta. E você vai escrever uma oração a seu próprio punho, certo? Você pode adquirir nossos devocionais até para você ler antes de dormir através do meu site www.vinicius7.com.br. Esse aqui é o meu livro Sonhos. Eu acredito que Deus fala conosco através dos sonhos, certo? Deus já falou muito comigo através dos sonhos. E esse livro aqui traz uma explicação sobre muitos sonhos. Sonhos que são de Deus, sonhos que não são, ataques espirituais por meio de sonhos. Nesse livro aqui, você vai ter um grande entendimento sobre isso, ok? Você pode adquirir também lá no meu site. E se você gostaria de nos ajudar em nossos projetos,
Eu estou na televisão, renovei meu contrato com a televisão, a Rede TV. Inclusive, sábado tem programa às 10 da manhã, certo? Em rede nacional. Vai ser uma grande bênção. E se você quer nos ajudar em nossos projetos, vá até o nosso site e ali você vai ter a liberdade de nos ajudar. E também peço a oração de todos, por esse projeto de televisão, por outros projetos que a gente está tocando, e que o Senhor possa te recompensar. A recompensa vem do Senhor para mim, a recompensa vem do Senhor para aquele que crê. Amém? Salmos 91, deixa eu declarar aqui, Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, permita-me te abençoar. Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração e escreve aqui nos comentários: toca-me, Jesus. Escreve aí: toca-me, Jesus. E amanhã vamos começar a orar 3 dias, por batismo do Espírito Santo e por renovo no Espírito Santo, para quem já é batizado no Espírito Santo. Amém? Foi algo que Deus colocou no meu coração. Quem me conhece sabe que não é do meu costume orar aqui nas lives que são públicas para todo mundo, mas o Senhor me tocou de fazer isso, eu irei fazer, e a minha oração é que o Senhor toque a tua vida de uma maneira especial. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, assim como Isaac, que venceu crises, nós sabemos que o Senhor também pode nos ajudar a vencer crises. Nós queremos essa bênção que estava sobre Isaac. A tua palavra diz que o Senhor o abençoou. Meu Pai, abençoa o nosso trabalho. Abençoa tudo o que estamos fazendo. Abençoe a mim, o meu trabalho diário, Pai. Abençoe também, Senhor, esse trabalho que estamos agora desenvolvendo. Senhor, levando a palavra de Deus através da televisão a pessoas, meu Deus, que estão às vezes em lugares distantes. Eu oro, Senhor, para que o Senhor abençoe esse projeto e outros. No nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe esses projetos, no nome de Jesus Cristo. E cada pessoa que está aqui nessa oração, abençoe o projeto dela. Abençoe o seu projeto, abençoe seu sonho. Abençoe aquilo que ela está construindo. Abençoe aquilo que ela está trabalhando, no nome de Jesus Cristo. Abençoe, Pai. Nós te pedimos, toca Jesus com o teu poder. Toca Jesus com o teu poder na vida dessa pessoa. Toca Jesus com o teu poder. Toca Jesus com a tua graça. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo, toca, Espírito Santo. Toca com o teu poder. Toca com o teu favor, doce e amado Espírito Santo. Visita a vida dessa pessoa. Que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, que toda dor renda-se a Jesus Cristo agora, que todo sofrimento acabe e que a vida de Deus nasça na vida dessa pessoa. Toque Jesus em cada pedido de oração, todo pedido de oração que foi colocado aqui nos comentários, todo clamor pela família, pelo casamento, pela vida de um filho, pela vida, Senhor, de um neto, de uma neta. Oramos agora e te pedimos, toca Jesus, toca Jesus. Toca Jesus e intervém, toca Jesus e cura, toca Jesus e opera milagres, toca Jesus, toca com o teu poder, Jesus, toca Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, me ajude a compartilhar, amém? Me ajude na minha missão, a compartilhar essa oração. Que Deus te abençoe poderosamente, ricamente, em nome de Jesus. Até mais.